Olá pessoal, eu sou a Darlene do canal Darlene Crochê e no vídeo de hoje eu venho trazer aqui a produção de suplaço. Na verdade são dois kits de suplá, duas peças e um centrinho de mesa. Antes quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha para estar me ajudando. E agora eu vou estar aqui mostrando as peças para vocês. Hoje aqui para mim é um sábado, essa aqui foi a minha produção do dia. Porém eu só trabalhei até umas 4h30 hoje. Hoje teve evento lá na minha igreja, a gente foi. Então, essa aqui foi a produção reduzida, né? Não trabalhei na parte da noite. Aqui pra mim agora já são quase 10 da noite. Acabamos de chegar. E eu resolvi estar mostrando logo aqui pra vocês, porque senão não vai dar tempo, porque eu já vou entregar amanhã. Na verdade, a pessoa vai levar, né? Minha filha vai levar essa produção. E eu quis estar aqui mostrando pra vocês. Eu vou pesar aqui primeiro esse suplá aqui, ó. São dois. Esses dois aqui, eu fiz pela manhãzinha, ele já descansou. Eu já coloquei aqui o amaciante com água, ó. Ficou cada um, ó, esse ficou 108, bem econômico. E esse aqui, os dois, ó, ficou com menos de 220 gramas. E eles ficaram grandes. Esse aqui eu já medi ele, já eu falo pra vocês. Esse aqui eu ainda não medi e nem pesei. Nenhum tinha pesado. Eu acabei de arrematar e já vim logo gravar pra vocês. Esse aqui, ó, ficou 124 gramas. E ele ficou menor. Porém, ele tem o ponto puff. Por isso ficou mais pesadinho, ó. Os dois, 247 gramas. Aqui tá dando sombra. Porque quando é noite aqui, pra mim, eu não acho lugar pra gravar. Fica bem ruim mesmo, ó. Aqui o centrinho de mesa, ó. Quase o mesmo peso do suplá, ó. 159 gramas. E ele ficou até um tamanho bom. Agora aqui eu vou estar mostrando as cores que eu utilizei aqui, para eu poder procurar um ângulo melhor aqui para estar mostrando a peça aqui. Para fazer esses aqui do cru, eu abri. Esse aqui ele é um fial. Eu tinha uma sobrinha ali, porém eu não quis utilizar porque eu queria abrir logo para saber quanto que eu ia gastar aqui, ó. Esse aqui é 600 gramas, ó. Eu não pesei, mas eu creio que... Deixa eu pesar aqui. Ó, 338 gramas. Creio que utilizei aqui a metade, né? O cone deve dar uns 38, 40 gramas. E ele era só 600 gramas, ó. E ficou assim. Aí aqui, pra fazer esse aqui, eu utilizei essa mescla. Que esse aqui é o Centrion. Essa mescla aqui, ela é da Barbanfil. Eu trouxe aqui, ó, o raio de sol pra tá fazendo aqui a comparação pra vocês, ó. Aqui a imagem não tá muito boa, mas a única diferença é que o raio de sol tem um pouquinho mais de branco, ó. Porém, essa aqui da Barbanfil tem lote que ela vem praticamente igual, ó. Eu gosto bastante desses multicola aqui da Barbanfil, ó. Eles vêm bem limpinho. É muito difícil vir algum lote que venha assim com alguma sujeirinha, né? E quando vem é o vermelho ou o bordô, que tem uma mescla com bordô e o vermelho. Eu só tive problema com essas duas mesclas. As outras sempre vêm assim limpinho, ó. Bem limpinha mesmo. Aí eu utilizei pra tá fazendo aqui, ó. E utilizei o cru. E nessa parte aqui do suplá, eu não utilizei o mesclado. Eu utilizei essa sobrinha aqui, ó. Bem pouquinho, eu só não fiz igual, porque ela não ia dar. E eu tenho outro amarelo ali, que ele é da Barbanfil também. Porém, é o mesmo lote, mas em erros diferentes. Então eu não quis utilizar. Fiz esse aqui no suplazinho. Fiz nos dois, ó. Era só uma sobrinha que eu tinha. E nesse aqui eu fiz com mesclado. Eu só também não fiz com mesclado porque eu não quis estar utilizando. Esse aqui eu só tenho esse aqui da Barbanfil, ó. Desse amarelo. E tá em falta no armarinho daqui. Quando eu comprei esse só tinha esse. Então eu não quis. Porque se me aparecer outra encomenda, eu não vou ter como fazer, né? Raio de sol eu tenho um fechado e esse aqui, ó. Mas eu gosto mais de estar utilizando esse aqui por causa do valor também, né? Dá pra estar lucrando mais. E para confeccionar esses dois aqui, vou afastar aqui para vocês. Para confeccionar esses dois, eu utilizei aqui essa sobra, que tem bastante ainda. Eu fiz um jogo de passadeira, 3 peças, com esse cone aqui da Barbanfil, ó. É o verde água, ele vem 700 gramas. Eu fiz a base de um jogo de passadeira e fiz aqui os dois, ó. E ainda me sobrou bastante, eu vou até pesar aqui para ver quanto que ele sobrou, porque eu quero estar fazendo outra produção com ele ainda. É uma cor que eu não utilizo muito. Porém, quando eu fiz o jogo de passadeira, rapidinho eu vendi. Eu não fiz outro igual por falta mesmo de tempo, ó. Fiz a base para passadeira, 2 tapetes.
E aqui fiz 2 suplá, ó, e ainda tenho mais da metade aqui, ó. Praticamente 320 gramas aqui ainda, ó. É bem econômico. Esse barbante da Barbafio, ele rende bastante. Todos os fios 6. Aqui para fazer o Vzinho, eu utilizei essa mescla aqui também, ó, da Barbafio. Essa bolinha que eu tinha perdido ela, eu encontrei e fiz aqui, ainda me sobrou. Eu tenho desse aqui ali ainda, mas eu utilizei dessa bolinha, ainda me sobrou bastante, ó. E esse rosa aqui, ele foi da sobra de um trilho de mesa, porém ele já tá ali em outra produção, ó. Não quis estar trazendo aqui porque eu não quis cortar. Eu tô fazendo outra produção com ele, ó. Mas esse aqui, ele é o rosa, não é o pink. O pink da Barbafio ainda é bem mais vivo, ó. Porém, o rosa tem vezes que ele vem assim, ó. Mas geralmente ele é um rosa mais clarinho do que esse aqui. Mas nesse lote ele veio assim, ó. Bem rosinha, não sei se dá pra ver aí. Mas aqui pra mim ele tá bem rosinha. E eu fiz as tulipas com ele. Na verdade é bem umas tulipas não. É só mesmo um pontinho que está ganhando tempo aqui, ó. Eu vou já tá abrindo aqui e mostrando pra vocês. Mas ele foi bem rapidinho essa produção de hoje, ó. Eu vou tá tirando aqui os barbantes pra tá abrindo aqui o primeiro, pra tá mostrando pra vocês. Assim ficou o primeiro suplá, ó. Esse aqui, o verde água com rosa, ó. A imagem tá um pouco estourada aqui, ó. Sempre fica nesse horário. Mas ele ficou medindo, ó, 39, ele já descansou, 39 de diâmetro, então ficou um tamanho bom. Eu vou colocar aqui um prato pra vocês verem, ó, como ele fica grande, ó. Mesmo com 39, ó. Eu creio que ele não vai mais diminuir, porque eu coloquei bastante água mesmo, amaciante e álcool, pra tá diminuindo, ó. Aqui ainda tem espaço pra colocar o talher aqui, ó, não trouxe, mas aqui tem espaço ainda, ó, bastante pra colocar. E esse suplá aqui é o suplá mesmo tradicional, feito com 12 pixazinhas dessa daqui, ó. Começa aqui com 12 pontos altos, separado por uma correntinha, e eu repeti aqui por 7 vezes, ó. A única diferença dos outros que eu faço é que esse aqui eu não fiz a carreira de ponto fechado, ó. Já vim direto fazendo aqui o Vzinho, ó. Ó, no espaço aqui eu fiz um Vzinho, depois aqui, ó, aqui é bem tá a emenda. Fiz um Vzinho aqui, pulei 2 pontos, fiz aqui um Vzinho. Pra separar cada Vzinho aqui eu fiz um ponto. Tem vezes que não precisa, mas nesse aqui eu quis fazer. E aqui eu pulei 2, ó, de 2 em 2 e aqui no espaço, ó. E ficou assim. Aí aqui pra fazer essa tulipinha, eu ia fazer tulipas mesmo, porém, eu resolvi estar fazendo esse aqui pra ganhar tempo mesmo, ó. 2 pontos altos, fiz um picô, passei aqui pro próximo sem nenhuma correntinha, ó. Eu gosto também de fazer esse modelinho aqui, ó. Ele é bem rapidinho pra tá fazendo. Essa cor aqui, pessoalmente, ela tá bem bonita, porém aqui ela tá bem estourada, ó. Vou colocar aqui o outro próximo pra ver se dá uma melhorada aqui na imagem, mas acho que não. Ó, ficou assim, ó. Esse joguinho aqui de 2 peças, eu fiz só as duas. Eu ia fazer o centrinho, porém não vai dar tempo, eu vou fazer só assim. Depois, se for o caso, eu faço a outra peça. Agora eu vou estar mostrando aqui os outros nos tons de cru. Olha só como que ficou esse aqui, ó. Esse aqui, ele ficou medindo 38 também, 38, 39. Porém, esse aqui ainda não descansou porque eu finalizei ele agora há pouco. E eu ainda vou colocar, eu saí, não deu tempo de colocar o álcool aqui com água. Então, eu finalizei eles, fiz os arremates e agora que eu vou estar colocando, ó, já tá tudo arrematadinho depois que eu cheguei, ó, e agora eu vou estar colocando aqui. Eu creio que ele vai ficar com uns 37, depois que lavar ele deve ficar com uns 37 centímetros, porém, pra pessoa lá vai ficar bom porque elas usam prato pequeno. Ela falou pra mim, ó, que é mais ou menos isso aqui, ó, prato lá pequeno. Esse aqui não é tão pequeno, mas dá, ó, certinho, ó. Eu fiz os dois no mesmo tamanho, olha só. Ficou um tamanho bom. Esse aqui, mesmo ele sendo praticamente o tamanho desse rosa aqui, mas ele aparenta ser menor por causa do modelo, ó. Esse modelo aqui, eu não sei se tem vídeo aula dele igualzinho, tá aqui. Eu não faço por vídeo aula, ó. Esse aqui, ele é a base do suplá tradicional. Começa aqui com 12, separado por uma correntinha. Depois eu fiz 2, depois fiz 3. Aqui eu fiz o lequezinho de 2, separado por uma correntinha, ó. Ficou assim. E eu sempre vou fazendo até eu ver que vai
pedir aumento, ó, aqui eu fiz com 2 e aqui eu fiz com 3. Se eu fosse continuar, ia ser igual quando a gente faz o tapete, também tradicional, e alguns modelos de suplá. Você vai vendo se vai. Aqui no caso, se eu fosse fazer, eu finalizei aqui com a carreira de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Se eu fosse continuar, eu ia fazer outra carreira igual essa aqui, ó, sem fazer nenhum aumento, que pra mim ia dar certo, ó. Porém, eu parei aqui, ó. Eu já fiz deles com mais uma carreira de aumento, mais uma carreira aqui com 3 pontos altos e não precisou fazer aumento. Então, esse aqui é porque eu quis mesmo menor, pelo tempo mesmo. Depois eu fiz a carreira aqui de ponto fechado, ponto sobre ponto. Aqui no espaçozinho eu fiz um ponto, ó. E voltei aqui fazendo essa carreira aqui de ponto puff, ó. Esse ponto puff aqui, eu faço ele sempre pulando um aqui, ó. Eu faço 4 pontos altos, nesse caso aqui, como eu fiz com barbante, eu fiz 4 pontos altos fechados junto. Pulei aqui, ó, um espaçozinho e prendi. Quando eu faço com multicolo, geralmente eu faço só com 3, pela economia mesmo. Mas como aqui eu fiz com barbante, eu quis estar fazendo com 4, ó. E depois eu fiz a carreira aqui de ponto fechado. Essa carreira de ponto fechado, aqui no espaçozinho, e aqui pra fazer de um puff pro outro, eu fiz 3 correntinhas, às vezes eu faço só 2. Porém, eu quis, quando é suplá, eu gosto de fazer 3, pra não ficar embarcando. Aí aqui, quando eu fui fazer a carreira de ponto fechado, eu fiz 2 e 3, 2 e 3. Se precisar, pode fazer 3 e 3, porém aqui no suplá eu não vi necessidade, ó. Depois voltei fazendo aqui essa carreira de ponto tombadinho com picô, ó. Aqui de início a gente faz, eu fiz 6 correntinhas, voltei na terceira, ó, fiz um picô e depois fiz mais 3 pontos aqui no mesmo espaço. Pulei 3 pontos de base e prendi pra tá dando continuidade aqui, ó. E ficou assim. Houve um tempo aqui que eu fiz muita encomenda desse modelo aqui, eu sempre fiz nesse modelo. Eu não sei se tem aula igualzinho tá aqui, com o bico e tudo mais, com esse, não sei. Eu sempre faço uma base e depois eu vou ver o bico, o jeito que eu quero fazer, ó. E esse aqui teve uma época que eu fiz muito ele em cor única, com esses detalhes aqui, ó, mas em cor única. E hoje eu fiz só esses dois, ó. Esses dois aqui, ficaram os dois do mesmo tamanho, ó. Eu medi aqui agora. E depois eu fiz o centrinho de mesa para esse aqui. Eu queria ter feito para o outro também, mas não deu tempo. Vou estar abrindo aqui agora o centrinho de mesa. Fiz bem pequenininho mesmo, porque a mesa lá é pequena. É só uma mesinha de 4 cadeiras, ó. Esse aqui, vou ver se eu consigo colocar aqui sem pausar. Porque essa fita aqui, ela é bem ruim de medir assim, mas eu acho que vai dar. Olha só, ele ficou com 43. Esse aqui ele já descansou, ó. Foi a primeira peça que eu finalizei. Eu acho que foi essa aqui mesmo. 43, tá amassadinho porque tava dobrado, ó. 43. Ficou um tamanho bom. Aqui seria até pra suplá, se for uma mesa maior. Porém, como a mesinha delas lá é pequena, não dá pra ser um suplá. Se eu fosse fazer aqui de suplá, ia sobrar muito espaço, ó. Pra uma mesa pequena não daria, ó. E esse aqui, eu fiz a mesma base do suplá. Fiz a mesma quantidade de carreira aqui, porém, depois do ponto puff aqui, eu fiz esse bico, ó. O bico quase russo, que ele deixa um tamanho bem maior, né? Ó, agora tá pegando bem essa cor aqui mesmo, ó. É ruim de focar nesse horário por causa da iluminação, ó. Mas ficou assim, ó. Esse aqui ficou bem maior. Se fosse uma mesa grande, eu faria desse tamanho aqui o suplá, porque quando lavar ele vai ficar com 40, 41 no máximo, ó. Pra suplá, esse aqui é o tamanho ideal que eu acho pra tá fazendo o suplá pra uma mesa grande. Porém, essa daqui, como eu sei que a mesinha delas lá é pequena, eu fiz pequena assim também, ó. E assim ficou. Vou estar arrumando eles aqui e falar o valor de venda. Porém, esse aqui não vai ser para vender. Vai ser presente. Eu vou estar ajeitando aqui para estar mostrando para vocês. Assim ficou a minha produção, ó. Fiz aqui o centrinho de mesa, os 2 suplá e aqui os outros 2, ó. Esse aqui é uma produção bem rápida, porque eu não preciso estar fazendo por vídeo aula, ó. É uma produção bem rápida, com poucas trocas de cor. Esses 3 aqui, ó, vai ser pra minha sobrinha e pra minha filha, porque elas moram junto lá, ó. E aqui vai ser um pra cada um, a mesinha lá é pequena. E o centrinho aqui de mesa, ó. Ficou assim, por isso eu quis estar fazendo. Minha menina vai embora amanhã e ela vai estar levando. Aí ficou assim, ó. E aqui eu fiz pra minha outra sobrinha também, que mora ela e a filhinha dela. Aqui eu fiz para as duas. Eu queria ter feito também o centrinho de mesa, porém não deu tempo. Qualquer coisa depois eu faço para estar mandando para ela.
pra ficar assim, ó, pra fazer a mesinha posta pra elas duas também, que lá só elas duas também, e a mesa dela também é pequena, ó. Então, desse tamanho aqui, eu quis fazer assim mais coloridinho, porque como tem criança, né, pra fazer um pouquinho mais colorido assim, ó. Eu queria até estar fazendo um infantil pra ela, pra menininha dela, mas não deu tempo. Mas não vai faltar oportunidade não, de estar fazendo. E assim ficou. Se eu fosse vender, esse aqui, cada peça, eu vendo aqui nesse tamanho a R$20, ó. Porém, como esse aqui eu já falei que é presente, mas eu vou contar aqui como produção do dia. No caso aqui, 40. Esse daqui também, quando eu faço ele assim, sem utilizar multicola aqui, eu vendo eles a R$20, ó. Porém, aqui, quando eu faço pra vender, eu faço uma carreira a mais aqui nessa base, ó, pra ele ficar um pouco maior. Ficar com 40, 45, porque quando lava ele vai dar uma diminuída, né? Então, esse aqui, ele é R$20, porém eu faço uma carreira a mais. Ó, aí no caso aqui ficaria R$80, já, né? Se eu fosse estar vendendo. E esse aqui, com o multicolo, eu vendo a R$45, se for só um centrinho assim. Se eu for fazer jogo de suplá, a partir de 4 peças, eu faço esse aqui a R$30 com o multicolo. Porém, eu faço uma carreira menos. Se for o caso, eu faço uma carreira menos aqui na base, para que ele fique com 40. Porque a maioria das minhas clientes, elas preferem com 40. Eu faço com 45 quando a mesa é grande. Igual aqui em casa, a minha mesa mesmo de jantar, ela é de 8 cadeiras. Então, esse aqui, ó, comporta perfeito 8 desse aqui lá, ó, e ainda sobra espaço. Porém, tem mesa de 6 cadeiras que não suporta, não comporta 6 desse aqui, ó. Não fica praticamente sem espaço na mesa. Então, eu faço a diminuição de uma carreira e vendo a R$30. Porém, nesse tamanho aqui, se eu for fazer, por exemplo, 4 ou 8 desse aqui, eu vou estar vendendo a R$40 nesse tamanho. Porém, com a diminuição, R$30 com multicolo. E com barbante, eu faço a R$25. Mas acho que vocês entenderam, né? Com o multicolo fica mais caro. Mas esse aqui, ó, é R$20 com uma carreira a mais. E assim ficou. No caso aqui ficaria, se eu fosse estar vendendo, acho que 125. Mas aqui é presente, ó. Eu fiz hoje bem na correria mesmo, ó. Porque eu tô fazendo aqui umas encomendas. Na verdade, hoje eu já tive procura de suplar assim, ó. Perdi venda porque eu tô sem nenhum aqui pra vender. A cliente queria um joguinho com 6 e eu não tinha. Mas eu estou só finalizando aqui uma encomenda. Talvez eu ainda termine hoje. Pra amanhã eu já tá fazendo os suplar. Vai vir produção de suplar aí nos próximos vídeos. Mas assim ficou. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a cada um que ficou comigo até aqui. E aguardo vocês nos próximos vídeos.